ela te deu a vida, mas será que também te tirou a chance de viver de verdade? Pouca gente tem coragem de dizer isso em voz alta. Existem mães que amam tanto que matam, não matam o corpo, mas sufocam a alma, controlam a mente e acorrentam o coração. E o mais perverso, fazem isso em nome do amor. Hoje você vai entender como esse amor vira prisão e como escapar dela sem culpa. Você vai descobrir o que Freud e Jung revelaram sobre o arquétipo da mãe devoradora, como esse padrão se infiltra nos seus relacionamentos e como quebrar essa corrente invisível que faz você viver uma vida que não é sua. Se ficar até o final, você vai sair com um mapa para resgatar sua liberdade emocional e a chance de cortar esse ciclo tóxico antes que ele engula a sua próxima geração. Mas cuidado! Se sair antes do final, vai continuar preso no script que escreveram para você lá na infância. Vai seguir obedecendo ordens veladas, carregando culpa que nem é sua, e passando isso adiante, sem perceber. Bem-vindo ao Aletheia Espiritual, o canal que não tem medo de abrir a ferida para que ela finalmente cicatrize. Se esse vídeo te cutucar por dentro, é porque é para você. Quem não tiver coragem, vai seguir devorado sem nem perceber. Você já parou para pensar que o mesmo colo que te embalou pode ser o mesmo que te acorrenta? Desde o berço, a gente aprende a chamar isso de amor incondicional. Mas ninguém te contou que, às vezes, esse amor vem com algemas invisíveis. Freud foi um dos primeiros a cutucar essa ferida. Toda relação mãe-filho carrega uma tensão oculta. Quando a mãe projeta suas frustrações, o filho se torna o repositório do que ela não viveu. Carl Jung foi ainda mais fundo. Ele dizia que a mãe devoradora não quer um filho, quer um satélite orbitando eternamente sua carência. É um amor que devora a autonomia, esmaga a individualidade. O filho não é visto como alguém inteiro, mas como uma extensão. É por isso que muitos adultos ainda vivem como crianças presas numa coleira emocional que nunca se rompeu. O veneno é silencioso, chantagem emocional disfarçada de preocupação, críticas sutis travestidas de conselhos. É o eu só quero o seu bem, que na prática significa quero você preso aqui comigo. O mais assustador é uma praga espiritual que se espalha de geração em geração, alimentada por medo, culpa e uma falsa noção de proteção. Muitos vivem assim por décadas, sufocados, mas chamam isso de amor. Se esse vídeo já te fez enxergar um reflexo incômodo, respira e se inscreve no Aletheia Espiritual agora mesmo. Aqui a gente não romantiza correntes, a gente derrete algemas. Se esse canal já te cutucou hoje, imagina o que vem por aí. E se eu te dissesse que esse padrão silencioso não fica só na relação mãe-filho? Ele contamina suas amizades, seus amores e até a forma como você cria seus próprios filhos. E é aí que fica ainda mais perigoso. Quando a prisão é construída dentro de casa, ela não para na porta da sala. Quem cresce acorrentado por uma mãe devoradora costuma repetir o padrão, mas, ironicamente, agora do lado de fora. Sabe aquele relacionamento sufocante, onde ciúme se disfarça de cuidado? Aquela amizade que te quer por perto, mas não te quer livre? Quase sempre é o eco de um amor tóxico aprendido na infância. Psicólogos chamam isso de trauma geracional. Um estudo publicado na Journal of Family Psychology mostrou que padrões de controle emocional materno podem se replicar por até 3 gerações. É como uma herança invisível. Você não pediu, mas carrega. E cada vez que você engole sapos, cada vez que diz sim quando quer dizer não, tá pagando juros de uma dívida que não é sua. E o mais cruel, muitos, quando viram pais, repetem a mesma prisão. Por medo de perder o filho, prendem. Por medo de sofrer, controlam. E assim, o ciclo roda, feito uma cobra devorando o próprio rabo. A pergunta é, até quando? Você vai ser só mais um elo dessa corrente? Se isso está fazendo sentido, faz um pacto contigo mesmo agora. Se inscreve no Aletheia Espiritual. Se esse canal tá te dando coragem de abrir os olhos, retribui ficando por aqui. É assim que a gente quebra a corrente juntos.
mas o mais sinistro ainda está por vir. E se eu te dissesse que esse laço tóxico não é só psicológico, mas também energético? Nem tudo que te prende vem de palavras ou atitudes. Existe uma camada mais sutil e muito mais traiçoeira, a energia densa. Toda mãe, consciente ou não, imprime uma marca energética nos filhos. É o cordão umbilical invisível, que mesmo cortado fisicamente, continua pulsando na alma. E adivinha? Quanto mais culpa, mais forte ele fica. Espiritualistas como Bert Hellinger, criador das constelações familiares, defendem que esse campo energético familiar molda destinos inteiros. É como se a sua vida fosse puxada por fios que você não enxerga, mas que decidem por você. Quantas vezes você já sentiu que não consegue sair do lugar? Que algo te puxa para trás? Muitas vezes, é a programação inconsciente da mãe devoradora, sussurrando que sem ela você não é nada. E o truque é sutil. Vem na forma de preocupação exagerada, telefonemas diários, palpites sobre cada passo da sua vida. Cada "você devia fazer assim" alimenta um fio de controle. É a mãe vampirizando a força vital do filho, mas chamando isso de cuidado. E enquanto isso, quem se sente exausto é você. Se isso está te apertando o peito agora, respira fundo. Você não está sozinho. E saber que essa teia existe já é metade da libertação. Se esse vídeo está te mostrando algo que ninguém teve coragem de falar antes, deixa o like agora para espalhar essa mensagem. Pode ser o primeiro passo para cortar o cordão que te prende a um passado que não é mais teu. E o mais assustador, essa teia não morre com ela. Se você não cortar, ela te acompanha para o túmulo e além. Mas isso é assunto para o próximo pedaço da nossa jornada. Sabe qual é a parte mais cruel dessa história? A maioria nem percebe que está amarrada. Cresce, trabalha, casa, faz filhos, mas ainda é guiada por uma coleira emocional que começou no berço. É por isso que libertar-se de uma mãe devoradora não é só fazer as malas e sair de casa, é arrancar a âncora de dentro da mente. Segundo Jung, ninguém se torna verdadeiramente adulto enquanto não mata simbolicamente a mãe interior. Calma. Não é sobre crime. É sobre romper o controle psíquico. É um ritual invisível. Você entende que não precisa mais da aprovação, da culpa, da permissão. Você se autoriza a existir por conta própria. Parece simples? Tente explicar isso para o medo que te trava há anos. Na prática, esse corte é espiritual. Você pode até mudar de cidade, mas se não limpar o campo, a voz dela te persegue. Por isso, tradições antigas falam de ritos de passagem, banhos de descarrego, constelações, cartas de liberação. Cada cultura tem um jeito de quebrar esse laço invisível. O importante é entender que o corte é interno antes de ser externo. Se isso está te dando um estalo, escreve aí nos comentários. Eu corto o cordão. Isso já é um pacto simbólico com você mesmo. E aproveita para seguir o Aletheia Espiritual, porque aqui a gente não faz de conta. A gente faz o que ninguém teve coragem de te ensinar. Mas o que ninguém te conta é que ao cortar esse cordão, você também abre a porta para um outro perigo. Virar a próxima mãe devoradora ou pai devorador. E é aí que a gente fecha o ciclo, ou espalha a praga. Quer saber como evitar isso? É aqui que a ironia morde. Muitos fogem da prisão da mãe devoradora, mas acabam vestindo a mesma máscara. O filho que prometeu nunca sufocar, de repente se pega controlando. O adulto que jurou não repetir a chantagem emocional, agora faz o mesmo, mas com outra desculpa. É pro bem dele. E assim, o ciclo roda, silencioso, geração após geração. A psicologia chama isso de identificação com o agressor. O espiritualismo chama de karma familiar. O nome não importa tanto. O veneno é o mesmo. Quem não se cura, contamina. Você pode sair da casa da mãe, mas se não quebrar a programação, vira a mãe dentro da sua própria casa. E isso é mais comum do que você imagina. A única saída é consciência. É autoanálise, terapia, prática espiritual. É ter a coragem de olhar para o espelho e perguntar:
De quem é essa voz que manda na minha cabeça? E quando você descobre, dói. Porque a resposta quase sempre é: não é minha, é dela. E quem não encara isso agora, planta o monstro no colo dos próprios filhos. E quando perceber, vai ver a história se repetindo, só que do outro lado da coleira. Quer mesmo pagar esse preço? Quer mesmo que a maldição continue viva? E isso nos leva ao segredo mais escondido de todos. O que acontece quando o amor materno vira uma prisão até depois da morte, e como alguns espíritos seguem devorando energia do outro lado. Mas isso é papo para o próximo vídeo. Se isso mexeu contigo, compartilha, comenta, espalha essa verdade. E fica aqui no Aletheia Espiritual, porque a próxima revelação pode te salvar de repetir o mesmo erro para sempre.